Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 10 de abril de 2023, uma segunda-feira, e eu vou chamar de segundo dia da Páscoa. Eu acho ótimo, isso é um costume, eu não sei se ainda tem na Alemanha, mas nas colônias de descendentes de alemães aqui no Brasil, em todo caso, na minha juventude, tinha na minha cidade. E eu acho que sim, eu já ouvi falar, tem na Alemanha, sim. O segundo dia do Natal, o segundo dia da Páscoa. Não termina no dia, domingo da Páscoa, e daí termina de noite quando se lavou a louça. Não. Ele é extensivo. No segundo dia da Páscoa, eu, quando era criança, antes da confirmação, eu visitava meus padrinhos, minhas madrinhas. Na verdade, eu só lembro de madrinhas mesmo, os padrinhos sumiram. Não sei se pela pouca sensibilidade deles, sei lá. O segundo dia da Páscoa é o dia já fora da família, onde os vizinhos e as vizinhas interagem, se cumprimentam. E eu gosto desse costume. Segundo dia da Páscoa. Ontem Páscoa, hoje o segundo dia. Eu acho legal essa ideia. É que às vezes no nosso espírito capitalista tem que produzir, tem que trabalhar. É sempre assim, toda a festividade que não seja uma coisa produtiva tem que ser limitada, tem que logo partir para a produção, para o trabalho. Como se isso criasse riqueza. Nem cria. Não. Então, para o título das senhas diárias desse segundo dia da Páscoa e para a reflexão que os textos provocam, versículos, a oração, eu escolhi assim: Jesus está presente e às vezes nos surpreende. Deixa eu tomar um gole do meu chá de camomila aqui que eu vou precisar. Porque eu acho, assim, é uma porcaria para os meus nervos quando as pessoas dizem, quando acontece uma coisa errada, elas dizem uma coisa grave, né? Onde Deus esteve que permitiu isso? Onde Deus está que permite essas coisas? Esse tipo de pensamento ainda fica imaginando um Deus sentado nas nuvens e que interfere por mágica na vida da sociedade. Isso é um pensamento mágico infantilizado. Porque sabe onde Deus está no mundo, na história? Nos pobres. Isso é o que a Bíblia diz. Nos pobres, nos fracos, nos que sofrem, nos pequeninos e nas pequeninas. Ali Deus está. Jesus está presente e às vezes nos surpreende. Olhe para a realidade e olhe para o que a Bíblia diz. Onde Jesus está. O primeiro versículo para hoje é do livro de Êxodo, livro da libertação dos escravos, capítulo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Lembrem que isso está no contexto da fuga,
da fuga e da libertação dos escravos. Não é assim, você inventa lá um objetivo de vida e o pensamento positivo, né? O Senhor lutará por vocês. Não é. O objetivo de Deus, às vezes, não é o seu tão superficial, material. Ou de guerras. Não, o objetivo de Deus não é guerra. Bem-aventurados são os mansos, os pacificadores. Ele tem um objetivo. Qual é? Qual é a vontade de Deus? É sempre a pergunta, né? E o segundo versículo para o dia de hoje vem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre egoísmo, sobre a ganância. E a oração vem de duas pessoas, Bernard Kiamamiwa e Ulrich Leupold. É assim, ele ressuscitou, nos libertou. Louvor e gratidão lhe sejam dados sempre. Não nos podem fazer mal pecado e morte. Cristo nos reconcilia com Deus. Louvemos ao nosso Deus que nos livrou da morte eterna. O pecado está perdoado. Aleluia, Jesus, a vida traz. Aleluia. O texto da primeira leitura é longo, mas é muito bonita a história. E diz, Jesus está presente. E às vezes nos surpreende. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Crucificação, julgamento, toda aquela coisa triste. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, nome grego, interessante, né? Então esse número de discípulos em 12 não é bem assim. Você é o único, dizendo para Jesus que ele não reconheceu, você é o único visitante em Jerusalém e não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção para Israel. Ele iria trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aquilo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo os que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés, citou todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e das Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já está chegando, o dia já está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras Sagradas? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, que Judas tinha se suicidado, né? E os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho com eles e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Partir o pão é um sinal da presença de Jesus. Partir o pão igualitariamente, sem preconceito, com aceitação, é um sinal. O amor que aceita o próximo, indistintamente quem seja, é um sinal. Mas isso acontece entre os que não são gananciosos, né? E os que não são gananciosos também são pobres. O amor é o sinal. Jesus está presente. Deus é amor. E nos surpreende. Não está preso no templo, não. Aliás, se o templo é sem amor, Jesus não está lá. O próximo texto é de Mateus 28, 16 a 20. Finzinho do Evangelho de Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, em todos os lugares, em todos os povos, em todas as culturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo para eles rezar em hebraico, decorar hebraico, versículos bíblicos em grego ou hebraico. Ele está dizendo batizar, só. E ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está presente e às vezes nos surpreende. Como diz um dito popular, não rejeite a um mendigo, um maltrapilho. Vocês podem estar enxotando anjos. Um bom dia, um bom segundo dia de Páscoa.